Oi! Hoje é dia de começarmos as famosas listas de leitura aqui para esse ano de 2022 e começamos com uma criação aqui do canal intitulada Jubileu Literário, onde teremos livros que estão aqui em 2022 fazendo aniversário. Bom, pessoal, a brincadeira Jubileu Literário existe desde lá do comecinho do canal em 2017, portanto já são 5 anos consecutivos que eu faço essa seleção de livros que estão fazendo algum jubileu, que para quem não sabe é a mesma coisa que bodas de casamento. Por exemplo, quando você faz 50 anos de casados, você diz que está comemorando suas bodas de ouro. Então, quando você faz uma comemoração que não seja um casamento, você coloca jubileu no lugar de bodas. Simplesmente isso. E tem até aquela mesma tabela de 1 a 100 anos, tem um nome específico, sempre relacionados a pedras preciosas ou então a árvores frondosas, majestosas. Daqui a pouco eu vou citar alguma delas mostrando os livros respectivos. Mas quando eu estava fazendo a lista aqui desse ano, e sempre são 12, como foram nos anos, os 5 anos anteriores, eu lembrei, peraí, o projeto inicial era fazer uma lista de 10 livros, até para combinar, mas você tem que selecionar de década em década os aniversariantes, né? Apenas 10 livros, mas eu me empolguei lá na primeira edição e coloquei 12, e fiquei mantendo o mesmo número nos anos seguintes. Mas agora, que aqui, em 2022, o canal está fazendo 5 anos de existência, eu resolvi mudar. Agora serão apenas 10, até para meio que maquiar um pouquinho a dificuldade que eu tive de encontrar mais 12 outros títulos. Vai ficar 10 então livros aqui para esse ano e para o próximo quinquênio também. Ou seja, vamos ver agora então, deixando de enrolar, quais são os livros escolhidos aqui para a minha primeira lista de leitura de 2022. Bom pessoal, para começar, o Jubileu de Porcelana, que equivale a 20 anos de publicação aqui deste livro, que aliás é uma coletânea de contos. E o autor, além de ser um escritor, ele também é um cineasta. E quem manja de cinema nacional vai reconhecer facilmente quem é a figura. Bom, o livro aqui em questão tem um conto que deu origem a um dos filmes que ele colocou lá no cinema. Eu me refiro então à obra aqui de Jorge Furtado, Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias. Pois é, Meu Tio Matou um Cara é o filme que ele escreveu e dirigiu. Bem bacana este filme. É divertido, não é a obra-prima dele, eu prefiro O Homem que Copiava, gosto muito dos filmes do Furtado, sempre são divertidos, tem boas sacadas, aquelas sacadas muito interessante. Este filme tem uma boa sacada lá no finalzinho dele, quando se resolve todo o perrengue que acontece por lá, uma certa investigação. Não sei se acontece tudo isso aqui no conto original, mas o curioso é que nessa publicação aqui, nessa edição específica de bolso da LPM, você encontra também o roteiro do filme, o que é também uma coisa a mais aqui neste livrinho bem bacana. E também temos por aqui mais 8 contos, outras 8 pequenas histórias que a gente pode se divertir bastante dentro do projeto, para quem também não conhece muito o canal, no projeto Contos do Meio-Dia, onde eu faço resenhas diárias de segunda a sexta de alguma pequena história contida em coletâneas, como por exemplo, Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, que vai aparecer a partir de fevereiro aqui no Imantado de Livros. Bom, eu estou curioso para saber quais são os contos que temos aqui do Furtado, porque, como eu disse, eu gosto bastante do jeito que ele faz os filmes dele, sempre são bem humorados, tem aquelas sacadas bem bacanas e espero encontrar tudo isso também nas suas pequenas histórias. Recomendo bastante, não só o livro do Furtado, como também seus filmes. Podem ir atrás que vocês vão se divertir. São comédias que têm um toque sempre curioso, digamos assim. Bom pessoal, o segundo título que eu quero mostrar aqui para vocês, eu não tenho em mãos. Eu vou ter que comprar daqui a alguns meses. E essa brincadeira eu sempre costumo deixá-la mais instigante, é de tentar achar os livros comemorativos que estão ali escondidos na minha estante. E nesse ano, só 3 deles eu vou precisar comprar, né? Até que rendeu bastante, mesmo com a dificuldade. Quer dizer, eu tirei 2 livros da lista dessa vez, mas enfim. Bom, vamos então ao Jubileu de Pérola, comemoração de 30 anos de lançamento aqui dessa publicação. Outra brasileira,
outra literatura nacional. Dessa vez, Raquel de Queiroz com Memorial de Maria Moura. Uma história bastante interessante que eu vi uma adaptação lá na TV. Foi uma minissérie muito interessante, só que eu não lembro de mais nada. Eu só fiquei na memória aquela impressão que, caramba, que coisa bem feita, né? Que boa história, mas realmente eu não lembro de nada. Acho que só a protagonista era a Glória Pires? Acho que era, né? Ou será que eu estou misturando as coisas? Enfim, não sei. Eu vou comprar esse livro e coloquei ele aqui dentro também da lista justamente por causa dessa memória afetiva mesmo, que eu lembro, caramba, foi boa aquela série, uma série bem dramática, que apresenta aquele perfil das mulheres fortes. Realmente, uma história que me marcou bastante lá naquela época. Eu nem lembro quando foi que eu assisti, em que década que foi, mas foi no século passado. Isso é verdade. Bom, o que vale? É uma boa literatura com certeza, porque a adaptação feita foi joinha. Então eu confio que nesse livro da Raquel de Queiroz, bom, Raquel de Queiroz não decepciona a gente, vamos combinar, né? Questões ali também, lá do sertão, que ela gosta de trabalhar, e acho que vai ser sim uma boa literatura com certeza. E vamos agora ao Jubileu de Esmeralda, comemorando 40 anos de lançamento aqui desta publicação. De novo, mais uma escritora, só que dessa vez norte-americana, que fez muito sucesso com esse livro. Acho que foi, na verdade, o primeiro que ela produziu e ficou consagrada com certeza. Aliás, rendeu também sucesso para uma outra pessoa relacionado a essa história, porque também foi feita uma adaptação cinematográfica pelo Spielberg. Talvez isso já seja uma boa dica para vocês. Bom, eu me refiro então a A Cor Púrpura, de Alice Walker, sim, que conta a história de Sally, que foi vivida lá nas telas pela Whoopi Goldberg. Pois é, ela começou a fazer sucesso justamente aqui com essa interpretação. Depois ela partiu mais para o ramo da comédia, mas aqui é muito dramática a história, com certeza. Aliás, guarda algumas semelhanças com o livro anterior, tá, da Raquel de Queiroz, no Memorial de Maria Moura, né? Mulheres fortes, mulheres que sofrem muito do jugo dos poderes. No caso lá da Maria Moura, mais do jugo dos homens, aquela coisa do machismo. Aqui já tem mais a questão da cor também prejudicando a protagonista aqui da história. Mas com certeza outra boa literatura. Curiosamente, eu não vi o filme do Spielberg, né? E sempre fiquei curioso de ler o original. E finalmente vou poder sanar esta minha dúvida. Quer dizer, na verdade vou fazer de novo, né? Vou primeiro ler o original e depois aí sim vou ao filme do Spielberg. Na verdade eu gosto até mais dessa ordem realmente, né? Porque aí a gente percebe o quanto que lá no filme eles fizeram uma boa adaptação ou não. Porque sempre, né? No romance você sempre tem mais conteúdo do que é possível colocar dentro de um filme de apenas 2 horas e pouco. Tudo acaba ficando um pouco diminuído, não tem como evitar essas coisas. Ainda mais numa história super densa como essa, né? Aliás, esse livro aqui tem uma curiosidade que eu descobri hoje, quando eu estava folheando aqui para começar a fazer o vídeo para vocês. Este é um romance epistolar. O que é isso? Um romance que é narrado através de cartas, ou seja, a Sally escreve cartas. Agora, o curioso é para quem ela escreve as cartas. Ela sempre começa, todos os capítulos, é uma carta diferente, né? Todas ela escreve, ou acho que todos, não sei se todos, mas todos que eu consegui folhear aqui, sempre está escrito, querido Deus. Ou seja, ela escreve, ela se corresponde com Deus, justamente para falar sobre a sua vida. Bastante curioso isso. Só de largada já tem uma pegada bastante interessante essa literatura. Sempre fiquei curioso e acho que muita gente aqui que está assistindo o vídeo também tem algum interesse por essa obra, com certeza. Indo agora para o Jubileu de Diamante, comemorando 60 anos de lançamento pela primeira vez dessa publicação, temos ficção científica com um autor bastante conhecido, consagrado, Philip K. Dick, aqui com o Homem do Castelo Alto. Para quem não conhece esse livro, pelo menos pelo título, é uma coisa que até muita gente já pensou por aí, calcular, mas não sabe que talvez uma das histórias mais originais veio do Dick, que é exatamente aquela questão que seria ser lá na Segunda Guerra Mundial
os Estados Unidos perdessem a guerra e quem ganhasse fosse a Alemanha. Como o mundo seria? Bom, a história vai exatamente por aí. E especificamente a história vai para a década de 1960, não é bem ali no finalzinho da guerra não. Ou seja, o mundo já está completamente estabelecido em outra coisa, né? Completamente diferenciada. Aliás, uma curiosidade, né? Esse livro aqui já gerou uma série lá na stream da Amazon, que é a Prime Video. Outra série também que eu ainda não conferi exatamente como é que ela se desenvolve, mas parece que foi bem adaptada, mas eu vi algumas críticas também contrárias, mas acho que não tem problema. O que vale é a gente conferir o original, que é o caso aqui. Aliás, essa capa aqui, falando em original, né? Essa capa mudou, ela está diferente. A editora partiu para uma capa que realmente eu não gosto. Essa capa aqui, ela tem um efeito psicodélico. Aliás, vários livros do Philip K. Dick, que a editora Aleph lançou, ela tinha esse grafismo aqui diferenciado para cada publicação. Mas agora eles colocam uma ilustração lá, pintada num formato um pouquinho esquisito. Agora é uma família que tem aqui colocado na capa. E eu acho, sinceramente, a arte muito feia, para falar a verdade. Eu prefiro essa aqui, que tem esse grafismo muito mais instigante do que aquela... realmente não gostei do que tem de novo. Mas enfim, não importa, né? A gente não pode ler o livro pela capa, né? A gente tem que gostar pela história em si. E o contexto, como eu coloquei, é bastante interessante. Uma das primeiras ideias a respeito, ou seja, um dos primeiros escritores que pensaram a respeito deste tipo de narrativa fantasiosa, pura ficção científica. E agora, indo para o Jubileu de Vinho, comemorando 70 anos de lançamento da publicação, é outro livro que eu não tenho em mãos. Pois é, brevemente eu vou fazer a compra também. E, bom, esse é um livro que há muito tempo também eu estava muito afim de ler, porque é um classicão de um escritor completamente conhecido, muito bem prestigiado. Eu me refiro a Ernest Hemingway, com a sua obra O Velho e o Mar. Pois é, um livro que muita gente gosta, às vezes até não sabe direito do que se trata a história. Eu, pelo menos, agora não sei, mas todo mundo que acaba fazendo a leitura se encanta com a história, porque na verdade nem é um livro muito grande. Na verdade eu até achava mesmo que era até um bitolão, mas não, eu fui dar uma olhada agora, é um livro bem fininho, porque se trata apenas de uma novela, não chega a ser um romance, aquela obra mais extensa. Na verdade é considerada como uma fábula, justamente desse encontro do velho com o mar. Realmente eu não sei dizer como é que é a obra. Aliás, eu já cheguei a ver também, eu sempre faço isso, né? Eu sempre vejo as adaptações, nunca vejo os originais. Eu frequentava muito o Festival de Animação de São Paulo, Festival Internacional de Animação, na verdade a origem é lá no Rio de Janeiro. E se eu não me engano, em alguma das edições, eu exatamente vi uma versão de O Velho e o Mar completamente pintado numa tela a óleo, quadro a quadro daquela animação feita, acho que deve ter demorado anos para o artista ter feito aquela animação. Mas eu me lembro que era uma coisa bem instigante, realmente algo que chamava bastante atenção, principalmente porque a técnica empregada ali naquela animação. Mas a história em si, narrada completamente, acho que sem voz, também é uma coisa curiosa, né? E às vezes acho que muito tempo eu pensava que aquela animação era a respeito do Moby Dick, né? Do Melville, mas na verdade não, era do Ernest Hemingway, que é O Velho e o Mar. Eu sempre me confundi isso na memória, que eu quero dizer, né? Claro, quando eu assistia, tinha a sinopse lá, eu sabia de qual que obra ela se referenciava. Mas de qualquer forma, O Velho e o Mar que está apontado aqui, né? É algo que eu sempre quis ler também, e acho que também dispensa a apresentação, porque simplesmente é um clássico daqueles que não importa qual é a história, você quer ler simplesmente. Aliás, né, eu nunca li um livro do Hemingway, olha que mancada minha, eu preciso consertar pelo menos nesse ponto, exatamente na leitura dessa pequena história que muita gente curte. Bom, antes de ir para o 6º livro aqui da Jubileu Literário, deixa eu dar uma dica para vocês. Amanhã, neste mesmo horário, 9 da noite, eu vou lançar a minha 2ª lista oficial de leituras aqui para 2022, que é aquela super tradicional que todos os canais de literatura acabam fazendo. 12 livros para ler, no caso, em 2022. Sem foco específico, como é aqui Jubileu Literário, que tem essa pegada de livros que estão fazendo algum aniversário. Lá
em 12 livros para ler, é aquela coisa mais suave, tranquila, que você pensa num livro, coloca na lista. Algum livro que você está há muito tempo querendo ler, você também coloca na lista. Alguma indicação de amigo, coloca também. Ou indicação de outro canal literário, também é colocado na lista. Sempre coisas bem variadas, com livros que um não combina com o outro, mas que diverte bastante. Portanto, conto com vocês que amanhã, nesse mesmo horário, vocês vão estar aqui conferindo mais outros 12 livros de leituras aqui para 2022. Enfim, vamos à sexta colocação aqui. Não é exatamente uma colocação, né? Só está em ordem de lançamento. Mas temos aqui o Jubileu de Carvalho, comemorando 80 anos que pela primeira vez esse livro chegou às livrarias. Mais outra literatura nacional com um autor super consagrado. E dessa vez, literatura infanto-juvenil. É uma boa dica? Acho que vocês já mataram, né? Temos aqui então Monteiro Lobato com A Chave do Tamanho. Mais outra aventura da turminha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adoro ler a respeito das aventuras aqui de Emília, Pedrinho, Narizinho, Escondido Sabugosa, entre outros, Saci, Cuca, enfim, é uma infinidade de personagens que temos por aqui. A Chave do Tamanho. Eu lembro, lá quando eu era um molequinho, eu assisti a versão televisiva, mais outra adaptação sendo citada por aqui, né? Eu falo muitas a respeito de adaptações porque eu sou um cara do cinema, né? Sim, pois é. Por isso que eu tenho essas tantas referências. Bom, o que vale? Eu vi a adaptação de A Chave do Tamanho lá dentro da versão lá dos anos 1970, que para mim, claro, foi a melhor. Se bem que outro dia eu estava revendo algumas coisas e ficou bem datada. Vamos combinar, mas aquela coisa do coração, né? Para mim sempre vai ser a melhor versão, é a versão que eu assistia quando eu era um moleque. E eu lembro muito bem que naquele tempo as histórias duravam exatamente uma semana, né? E teve uma semana que foi a adaptação de A Chave do Tamanho. Claro, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro quem era o foco principal, Bom, provavelmente, né? Emília vai sempre estar mandando em tudo. Não importa quem é o principal. Aliás, aqui na capa a gente já consegue ver a Emília aqui reduzida, né? Com o Visconde de Sabugosa dando uma olhada nela através de uma lupa. Enfim, não importa qual é a história deles, sempre vai valer a pena, porque a sagacidade do Monteiro Lobato era sempre fazer histórias que ele dizia que era para as crianças, mas era, na verdade, o foco principal dele era os adultos. Boas sacadas que tem dentro das histórias infantos juvenis. É para adulto que ele escrevia, não era para as crianças. As crianças, digamos que aproveitavam, né? O contexto, né? Parecia que era coisa infanto, juvenil, não era, era coisa adulto mesmo. Eu sempre recomendo as histórias do Monteiro Lobato, então, da literatura, digamos assim, para os pequenos. Mais outro bom livro, com certeza. E vamos agora ao Jubileu de Álamo. Pois é, comemorando 90 anos de lançamento desta publicação. E, de novo, mais uma ficção científica bem específica no campo da distopia. Pois é, aquela sociedade lá do futuro que não deu certo por algum motivo bem específico. No caso aqui, temos uma obra de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, um dos classicão realmente do gênero distópico. Sim, outra história que eu quero ler há muito tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade. Na verdade, no ano passado eu fiz um unboxing que eu tinha um livro que era uma espécie de continuação, digamos assim, dessa história, mas não necessariamente. Aliás, eu tenho ele aqui atrás. Deixa eu fazer uma mágica. Que na verdade eu acho que não é uma história que realmente continua Admirável Mundo Novo, mas uma certa reflexão, é na verdade um ensaio que temos aqui, que é exatamente Regresso ao Admirável Mundo Novo, que o Huxley escreveu algumas décadas depois. Foi escrito em 1932 e é um livro que eu comprei, fiz um unboxing dele ano passado e não pude ler, obviamente por motivos claros, né, que eu não li ainda a obra original Admirável Mundo Novo. Mas enfim, agora eu vou poder ler essa continuação / ensaio depois de conferir, claro, Admirável Mundo Novo. E eu pergunto para vocês, vocês gostam de histórias distópicas? Vocês acham que preventivamente a gente lê esse tipo de literatura
a sociedade, por causa da leitura, não se degenera? Justamente uma espécie de salvaguarda? Será que funciona ler esses tipos de histórias? Será que ajuda a gente? Ou não? A gente lê, acha uau, é importante a gente pensar nisso, mas acaba esquecendo e fazendo as mesmas bobagens depois. Bom, e agora com o 8º livro aqui da minha lista, vamos chegar ao último item lá daquela lista que eu comentei no comecinho do vídeo a respeito da nominação para cada um dos jubileus, de 1 ano até 100 anos. Sim, chegamos ao jubileu de Jequitibá, 100 anos de publicação deste livrinho aqui, mas bem importante porque ele está conectado a um grande evento que aconteceu também há 100 anos, que foi a Semana de Arte Moderna. Pois é, aquele grande evento artístico que tentou romper grandes amarras da nossa cultura. Não sei se ele deu lá muito certo. Na verdade, esse evento, a Semana de Arte Moderna, quando ocorreu lá em fevereiro de 1922, não foi lá muito bem badalado. Saiu nos jornais, as pessoas ficaram sabendo, mas depois as décadas foram passando e aquilo foi ganhando muito mais importância. Bom, temos aqui então um livro de um dos participantes, que na verdade meio que foi o estopim de tudo aquilo. Parece que começou um pouco com essa obra aqui, na tentativa até de divulgá-la. Eu me refiro a um dos participantes, claro, da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, com aqui Pauliceia Desvairada, que muita gente até pensa que é um romance, ou talvez uma pequena novela, mas na verdade é um livro de poemas. Temos aqui, se eu não me engano, 24 deles. E a maioria é curtinho. Sim, tem alguns que são extensos, mas não passam de 2 páginas. A maioria deles eu desconheço, mas um ou outro eu já tinha tomado contato com eles de alguma forma em coletâneas por aí. Sempre tive curiosidade de ver exatamente do que se tratava a Pauliceia Desvairada e está aqui a oportunidade certa e no momento bem oportuno, já que em fevereiro próximo se faz também 100 anos de publicação e 100 anos da existência lá da tal Semana de Arte Moderna, que claro, foi muito importante lá para sua época, entre aspas, mas depois foi ganhando um pouco mais de corpo, de mais substância a partir de tudo aquilo. Aliás, essa obra aqui do Mário de Andrade serviu também para mudar bastante o jeitão da nossa poesia brasileira, aqui bem centrada no modernismo, sem rimas e aquelas coisitas mais modernosas, digamos assim, né? Aliás, eu não costumo comentar livros de poemas aqui no canal. Sempre quando tem alguma coisa de poemas colocados dentro de publicações, eu acabo pulando, deixando bem à parte. Essa vai ser minha primeira experiência, mas não prometo nada, porque realmente eu não sei lá comentar exatamente poemas. Mas, claro, é aquela experiência de leitura que sempre é válida. Eu pergunto para vocês, vocês curtem ler bastante poesia? Bom, chegando aqui ao penúltimo livro aqui da minha lista, o 9º, vamos ao jubileu de 112 anos. Pois é, agora já não tem mais nome oficial, mas se comemora do mesmo jeito. E a obra da vez é Morte em Veneza, de Thomas Mann. De novo, mais outro livro que eu não tenho em mãos, está aqui do lado, a capinha, e também, de novo, eu tenho uma referência cinematográfica, outra adaptação. Mesmo, foi uma constante direto aqui na lista desse ano, né? Eu também vi o filme do Luchino Visconti. Pois é, que filme sensacional. Eu lembro também de experiência. Quase não tenho nenhuma memória a respeito da história em si, mas eu tenho sensações. Um filme bastante interessante. Eu espero que todas aquelas sensações que eu senti ao ver o filme, eu sinta também lendo o original, o texto literário, a prosa. A gente estava agora há pouco mostrando um livro de poemas, né? Com certeza, esse filme, pelo menos o filme, eu não tenho tanta certeza da literatura em si, mas o filme lá do Visconti, a gente podia dizer que aquilo tinha muito lirismo, mas muito mesmo. Realmente quase um poema ali visual. Era bem bacana. Eu lembro também, acho que era uma história um pouquinho complexa também, né? Acho que era, mas não tenho muita certeza, porque também faz muito tempo que eu vi esse filme, foi lá no século passado.
Outro livro, outra literatura que eu já devia ter lido há muito tempo, inclusive lá na época que eu mesmo assisti ao filme, né? Devia ter lido já para meio que conectar as coisas e deixar um pouco mais na memória a história em si. Mas naquelas, outra adaptação que eu vi, não vi original, mas tenho certa conexão de ter sempre lembrado até hoje. Foi um bom filme que eu assisti, espero não ficar decepcionado. Mais uma vez também, eu vou ler o original e logo em seguida eu vou ver mais uma vez o filme para ver se as coisas ainda estão certas. E eu sempre digo isso de ver se estão conectadas essas lembranças que a gente achava, eu achava, né, que era bom o filme, porque ano passado eu tive a experiência um pouquinho frustrante, né, de ter feito a leitura do livro Doutor Zhivago de Boris Pasternak, um classicão, né, da literatura russa, e mais clássico ainda, gerou um filme, e eu tinha aquela memória que lá a fita era sensacional. E quando eu revi o filme, caramba, eu fiquei decepcionado. Não, aquela sensação que eu guardei durante décadas foi uma coisa do passado. Hoje eu não concordo que era um grande filme. É um grande filme, mas não um filme assim, daquilo que eu guardei, digamos assim, né, das sensações, né, que era um bom filme romântico, por exemplo, entre outras coisas. Mas de qualquer forma, né, deixa pra lá. Enfim, o que vale é que também tem muitas coisas que eu mostrei aqui de literatura original, que eu vi as adaptações, tenho aquela boa memória, mas quando eu for rever tudo novamente, os filmes, né, as séries de TV não dá mais, né, mas se eu for rever os filmes, talvez eu fique um pouco decepcionado mais uma vez. A conferir se isso acontece também com Morte em Veneza, de Thomas Mann. E agora, antes de mostrar o 10º e já último livro aqui da minha lista de 2022, que também está comemorando um belo de um jubileu, deixa eu dar uma dica importante para vocês. Caso vocês ficarem interessados em alguma dessas histórias, e claro, desejam adquirir os livros, eu vou deixar então aqui na descrição do vídeo links da Amazon, que é uma forma que vocês podem, inclusive, ajudar o canal, porque eu acabo ganhando comissãozinha de vendedor se no momento exato que vocês forem comprar, vocês se valerem do link. Ou seja, querem adquirir um desses livros? Vocês clicam aqui no link, vocês entram dentro da Amazon, fazem a compra e nós ganhamos aqui a comissão de vendedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se vocês puderem dar essa força, eu agradeço de antemão. Claro, não precisa comprar exatamente esses livros. Vocês podem apenas entrar na Amazon através do link e comprar o que vocês quiserem. Pode comprar desde uma canetinha Bic até um computador ou mesmo livros, não tem problema. É comissão de vendedor, a gente ganha aquela merrequinha e, claro, de novo, é uma forma de ajudar o canal a crescer um pouquinho, com a ajuda de vocês. Enfim, fiz o meu jabá, né? Sempre é preciso. Bom, vamos então aqui ao 10º livro, que está comemorando 120 anos de lançamento. Um clássico inglês, um personagem super famoso, que vocês estão carecas de ver infinitas adaptações. Olha eu de novo falando adaptação, mas é o jeito. E esse aqui, desse personagem, qualquer um já viu alguma coisa. Eu me refiro ao grande personagem de Sir Arthur Conan Doyle, sim, Sherlock Holmes, aqui com o seu 4º livro, O Cão dos Baskerville. Pois é, mais outra obra sensacional de Holmes e também do seu grande parceiro Watson. Pois é, os dois resolvendo um probleminha típico, né? Que na verdade eu nem sei dizer exatamente como é que é a história, mas na verdade, nesse tipo de literatura, literatura policial, de investigação, quanto menos você souber da história, melhor, né? Você vai se envolvendo com a trama e naquele esquema sempre do Sherlock Holmes, né? Que é aquela coisa mirabolante, ele tira realmente da cartola a solução dos problemas com aquela análise que ele faz, que é completamente, às vezes até maluca, que deixa, claro, o Watson de queixo caído sempre. Dos Sherlocks, na verdade eu li muito pouco, eu li mais o Estudo em Vermelho e alguns contos aqui e acolá. Mas esse livrinho aqui é muito interessante, olha essa edição aqui da Clássicos Zaha, que ainda está embalada, tem 40 ilustrações que acompanham também essa boa obra, né? Eu estou tentando fazer toda essa coleção aqui da Zaha, do Sherlock Holmes, que tem 2, 4, 6, 8 livros, se eu não me engano. Eu devo ter 6, mais ou menos. Preciso comprar os outros que estão faltando ainda.
Se aqui ainda existem, né? Porque esses livros da Zaha acabam rápido e às vezes eles não fazem reimpressões. Mas de qualquer forma, O Cão dos Baskerville, a quarta aventura do Sherlock Holmes, como diz aqui, né? Arrebata o leitor com um clima de ameaça constante, estranhas pistas e inúmeros suspeitos. É o típico do Holmes mesmo. Pergunto de novo para vocês, né? Gostam desse tipo de literatura? Especificamente do Sherlock Holmes? Bom, pessoal, então aqui está o apanhado geral de todos os livros desta minha lista principal aqui do canal, Jubileu Literário, edição 2022. Espero de novo que todos os títulos que eu mostrei por aqui sejam boas dicas para vocês. E claro, se vocês decidirem comprar, aproveita lá o link que eu deixo ali na descrição do vídeo. Mas o que importa mesmo, não precisa necessariamente me ajudar, mas com certeza espero que sejam boas dicas para vocês e vocês possam se interessar por uma dessas literaturas aqui mostradas. Esse é o principal também do canal, né? Que é o incentivo à literatura, com certeza, nesse país que precisa mais e mais que as pessoas leiam e aprendam a pensar, refletir e duvidar das coisas com certeza. Nunca acredite no que os outros dizem. Quer dizer, até os escritores, eles também podem estar mentindo para vocês. Fica a dica, uma dica não literária, mas que seja boa dica para vocês, com certeza. Bom, tá aí a minha lista colocada para vocês e nos próximos meses eu começo a fazer as leituras e fazer, claro, um vídeo resenha logo em seguida, na distribuição que a gente tem desta lista aqui e também na lista de amanhã com mais 12 outros títulos. Dá para dividir uns 2 livros por mês, com certeza. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram lá no ano passado, em 2021. E tchau!